Então, a análise econômica de projetos, né, análise de sensibilidade. Como eu estou sem aquela a minha mesa digitalizadora, eu vou ter que explicar o conceito de forma, através de equações, vamos ver se eu consigo sem escrever. Mas eu tenho um quadro aqui, de repente eu ajusto isso. Então, o que acontece? O que é a tal da análise de sensibilidade, né? Como que você consegue interpretar? O que vai acontecer, às vezes, com o valor do seu projeto que você está analisando, caso alguma coisa mude, algum parâmetro mude. Por enquanto, a gente não está analisando o risco. Sem o risco na equação, existem poucas variáveis que podem mudar de uma hora para outra. Mas a principal dela é os juros. Então, o que acontece? Eu vou passar para vocês alguns conceitos que são mensuráveis à luz da análise de sensibilidade, ou seja, quando eu pego um fluxo de caixa, passo a analisar o que pode acontecer com ele e, no meio dessa análise, eu permito que uma variável se altere. Então, posso interpretar a mudança nos juros, a maturação do seu projeto, às vezes ele fica um pouco mais alongado do que devia. Então, caso o seu projeto alongue, ou também o fluxo de caixa mude, você pode fazer uma alteração ou analisar o que acontece com o valor do seu projeto. E aí eu vou inserir um conceito de convexidade, pouca gente conhece, mas que serve para você promover o que a gente chama no mercado de imunização de uma carteira ou imunização dos seus investimentos. Então, a gente sabe que uma empresa ela é composta por ativo, passivo e patrimônio líquido. Nada mais é esse balanço patrimonial do que um retrato do que está investido dentro da empresa. Sem poder escrever é um saco. Deixa eu ver se eu consigo botar uma caneta aqui. Ela é composta por um ativo, passivo. Nossa, escrever com mouse é uma beleza, hein? E patrimônio líquido. Por isso que o pessoal que vende mesa digitalizadora ganha dinheiro. Aqui é o capital investido dentro da empresa. Aqui é o capital de terceiros, aqui é o capital próprio. Então, com base num total investido dentro de uma empresa, eu preciso que essa carteira, entendendo uma empresa como um investimento, ela esteja imunizada, ou seja, caso a taxa de juros se altere, por exemplo, um parâmetro como o juros se altere, você não fique descasado com ativo, passivo e patrimônio líquido. E aí, algumas formas de você mensurar isso através de índice. Então, você tem os que a gente chama de índice de liquidez. Tem um bem conhecido que é o índice de liquidez seca, que você vai pegar ativo circulante sobre passivo circulante descontado dos estoques. E aí, você começa a analisar o que você tem de líquido para pagar suas dívidas de curto prazo. Isso, na realidade, é olhando sempre para o passado. A análise econômica de projetos, como eu falei para vocês, não pega muito esses valores de book. Ela pega os valores cash, ou seja, sempre tentando fazer uma projeção para o futuro. Então, um bom analista de projetos, ele dificilmente está se debruçando sobre demonstrações contábeis, a não ser que haja alguma suspeita de fraude, ou seja, de algo que aconteceu e que não aconteceu muito bem. Teve algum tipo de problema, algum tipo de questão em aberto. Geralmente, você vai se debruçar sobre algo no passado. Então, vamos lá? E aí, a minha dúvida é como imunizar uma carteira de investimentos. A minha ideia aqui vai ser como imunizar uma carteira, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que toda função, ela vai depender de como que a gente vai colocar? De uma variável, e essa variável, pelo próprio termo, né? O nosso ouvido, se é uma variável, ela pode sofrer alterações. Então, a ideia aqui é passar o conceitozinho de derivada dentro da análise de ativos, ou seja, dentro da matemática financeira, que é nada mais é do que uma matemática aplicada. Então, nesse conceitozinho de derivada, o que a gente tem?
Essa derivada total, ela pode ser tão complicada quanto a gente queira, porque a gente pode assumir que vários parâmetros podem mudar ao mesmo tempo, ou assumir que nenhum parâmetro mude. Então, tipicamente, quando a gente fala de uma derivada, a gente está pegando uma imagem e fazendo algumas variações no seu domínio. E aí essas variações elas podem acontecer tanto em um sentido quanto em outro sentido, a depender da mesma variável. Então, dificilmente você tem um resultado muito simples. Quando a gente analisa, por exemplo, um fluxo de caixa, você tem algumas variáveis que já são pré-estabelecidas na literatura como uma variável-chave. A principal delas é quando você analisa, por exemplo, o que a gente chama de análise em relação à taxa de juros pura e simplesmente. Então, foi cunhado um termo para calcular e associado erroneamente a taxa de maturação média, né, a taxa de duração de um projeto, que é a duration. E a duration, pouca gente entende que ela, na verdade, é um conceito de sensibilidade e não um conceito temporal, apesar de poder ser traduzível na dimensão tempo, uma vez que a derivada de um fluxo de caixa em relação ao VPL tem como resultado final uma análise em relação ao tempo. Eu vou tentar abrir essa conta aqui. Eu não sei, sem a minha caneta digitalizadora, eu acho que eu vou evitar isso, porque seria muito trabalhoso. Eu deixo para vocês num videozinho. Então, a duration é um conceito de tempo, como vocês estão enxergando aqui. É a derivada desse somatório em relação ao I. Então, se eu pegar um fluxo de caixa descontado, é F de T sobre 1 mais I elevado a T. Quando eu fizer essa derivada, eu tenho que me preocupar com dois fatores. Que o meu x em questão está no denominador. Então, é importante eu entender esse detalhe. E quando eu fizer essa derivada, esse t esse i que está no meu denominador, ele vai apresentar dois componentes. Que o seu expoente ele vai cair com um valor negativo, e dois, que ele vai ser acrescido de 1, porque você diminui de 1, só que como ele está no denominador, ele vai aumentar. Então, toda vez que você faz uma análise de sensibilidade em relação à taxa de juros, o que você tem na realidade é que o seu T, eu não sei se eu consigo dar um zoom aqui, mas o seu T, ele aumenta a potência. E aumentar a potência, ele faz com que a duration seja nada mais, nada menos, que eu vou escrever isso aqui, do que o seu fluxo de caixa, W, descontado pelo VPL, vezes T. E quem é W? W, vou tentar escrever aqui, W é o seu fluxo de caixa, descontado pelo VPL. E o conceito do VPL tem aí nos vídeos que eu já passei. Então, se você tem um zero coupon bond, a gente fala que a duration é igual à taxa de maturação certinho, porque você não... O que é um zero coupon bond? O zero coupon bond é isso aqui, ó. Zero coupon bond. Zero bond. É um tipo de título de investimento que você aplica uma vez e retira uma vez. Por que a duration é igual à sua taxa, o seu prazo de pagamentos? Porque o VPL, aqui vai ser o valor que você aplicou inicial, e aqui é o seu fluxo de caixa. Quando você trouxer isso aqui para valor presente, o seu fluxo de caixa é igual ao VPL. Então, você corta, ficaria 1 no número, ficaria uma fração igual a 1 vezes T. Então, a duration de um zero coupon bond é igual à maturação ou prazo do seu zero coupon. Então, é fácil você responder algumas perguntinhas de concurso e até mesmo de provas, por exemplo, de certificação. Isso é um conceito que cai bastante, por exemplo, na prova da Ancor, que é para você saber
calcular o que a gente chama de títulos de renda fixa. E aí o título de renda fixa, se você reparar, ele não é fixo, como muita gente supõe que seja. Por quê? Ele varia em relação a alguns parâmetros. O principal deles é a taxa de juros. A gente vai tentar dar uma ideia de por que ele se movimenta nesse sentido. Só que apesar de ter essa forma, a duration ela é calculada por essa derivada, ou seja, a sensibilidade do fluxo de caixa em relação à taxa de juros. E aí eu me pergunto, se ela mensura essa sensibilidade, quanto maior a duration, maior ou menor, deixa eu botar aqui uma setinha aqui, maior ou menor a sensibilidade do fluxo de caixa em relação aos juros. Podia botar um quiz aqui, mas eu mesmo vou responder. Quanto maior a duration, maior essa sensibilidade, ou seja, a ideia é que o prazo ou essa ponderação funcione contra você. Então, se você está investido num prazo mais alongado, qualquer mudança na taxa de juros vai impactar o seu fluxo de caixa de uma maneira muito maior do que um investimento com uma curta maturação. Então, a ideia é que a análise de projetos ela vai indicar para você que projetos com prazos maiores não só apresentam vários tipos de questões em termos de risco que a gente ainda não enfrentou aqui, como eles podem apresentar uma sensibilidade em relação à taxa de juros, ou seja, a política monetária. E aí, essa sensibilidade de um projeto, ela aumenta ou diminui com a taxa de juros? O que vocês acham? Por exemplo, os juros sobem e essa sensibilidade e esse preço do meu projeto, ele aumenta ou diminui? O que vocês entendem como essa resposta? Se o juro sobe, o preço cai, né? E se o juros desce, o preço sobe. Exatamente. Então, quanto maior a duração de um projeto, maior a necessidade que alguém na ponta investidora, ou seja, que esteja descasado entre investimento, ou seja, ele é o que a gente chama de uma ponta, num jargão de mercado financeiro, deficitária. Por quê? Ele geralmente pegou um empréstimo, aplicou no projeto e está esperando ter um lucrinho para poder fazer o pagamento de tudo. Ou seja, para verificar, inclusive, a viabilidade econômica da coisa. Então, por isso que é importante, quando você tem uma política monetária contracionista, qual é o movimento que pouca gente explica, né? Porque quando você analisa do ponto de vista macroeconômico, geralmente você aprende poucos modelos, né? Que são mais práticos de política monetária e política fiscal, fora o ISLM. Quando você está analisando aquele ISLM, você olha o equilíbrio do mercado de bens, equilíbrio do mercado de títulos, e aí você verifica que uma política monetária de aumento de juros reduziria a liquidez na economia, o que potencializaria, de repente, uma... Deixa eu pegar aqui não sei o que eu deixei na minha sala. O que potencializaria o efeito contracionista, né, na economia, você reduziria o produto. Mas, do ponto de vista matemático, a conta mais simples é essa. Toda vez que você sobe os juros, os projetos perdem valor. Vou fazer uma pergunta. Assim sendo, se projetos perdem valor, o que vocês acham que acontece com o preço de um imóvel quando um juro sobe? O preço do imóvel ele vai cair sempre que os juros subir. Simplesmente porque quando você faz o valor de um imóvel é parecido com o valor de uma ação. Ele vai descontar qual o fluxo de caixa?
potenciais aluguéis. E aí, quando você analisa o preço de um imóvel, um aluguel associado a ele geralmente tem uma duração muito elevada, porque o imóvel a gente entende que ele pode durar, sei lá, 50, 100, 200 anos. Então, você é dono de um imóvel, dono de um apartamento, você quer que ele dure para sempre. Se você quer precificar, você vai precificar ele através do preço do aluguel. Então, quando a gente tem uma taxa de juros na economia elevada, você reduz o preço de todos os ativos. Ao reduzir o preço de todos os ativos, você não está necessariamente impactando na renda, que é um fluxo, mas você está impactando aonde? Na riqueza, que é um estoque. Então, os ativos têm uma redução de sua riqueza, ou seja, o preço deles cai, fazendo com que, quer dizer, não é que o preço cai, né? O valor deles cai, por isso que as pessoas pagam menos, fazendo com que, para um mesmo determinado nível de preços, as transações diminuam, né? Porque você tem menos ativos atrativos no mercado, ou menos projetos economicamente viáveis. A conta é basicamente essa, é bem simples e bem intuitivo. Então, uma economia, quanto maior o prazo de maturação, ou seja, quando você fala de investimentos de longo prazo, ela precisa necessariamente de estabilidade na política monetária. E isso, poucos livros de matemática financeira fazem um link entre política monetária e, obviamente, análise de projetos. Mas sem essa estabilidade, ninguém vai investir, porque a gente acabou de perceber que a duration indica a sensibilidade. Quanto maior o prazo, maior a duração e maior a sensibilidade à taxa de juros. Então, por que ninguém quer investir numa economia cuja apresenta déficit fiscal? Porque déficit fiscal é um sintoma de descontrole, né, descontrole das contas públicas, mais dinheiro em circulação, maior a inflação, e haverá necessidade de subir juros no futuro. Com essa subida de juros, você necessariamente vai perder valor caso você invista em projetos de longa maturação. Então, acaba que fica uma economia sempre pautada em bens, serviços, em projetos de curta duração, e essa duração ela inviabiliza projetos que sejam mais sensíveis, né? Inviabiliza projetos que sejam mais duradouros ou que tenham um custo fixo mais elevado. E aí tem uma rapaziada que fala, por exemplo, de vamos investir em tecnologia, em bens como que eu ia colocar, em bens de produção de capital que tenham tecnologia agregada, mais sofisticação. Para você fazer isso, você precisa primeiro de manter uma política estável de investimentos, ou seja, uma política que mantenha estável o valor do dinheiro no tempo. Se isso aí não for estável, infelizmente, pouca gente vai investir de forma voluntária. Legal? Só isso aí já valeu a aula de hoje. Deixa eu passar aqui. Então, exemplo. Como que você analisa, então, o efeito de um juros sobre um fluxo de caixa? A gente já passou que a duração mensura essa sensibilidade da taxa de juros. E agora vamos ver o que a gente chama de convexidade. A convexidade é o segundo momento dessa derivada, a derivada segunda. E por que a derivada segunda é importante? Não apenas porque ela indica o que acontece com a mudança direcional. A gente sabe, por exemplo, numa análise, quando a gente aprendeu a derivada segunda, para a gente poder calcular um ponto de máximo, um ponto de mínimo, a gente calculava a derivada segunda e no ponto de máximo ela tinha que ser geralmente menor que zero e no ponto de mínimo maior que zero. Do contrário, não haveria
nenhum tipo de indicativo que aquele ponto crítico era um máximo ou mínimo. E quando a gente tem duas variáveis, a gente calculava a segunda derivada e o valor dela em um determinado ponto pelo determinante da matriz hessiana. É claro que eu não vou fazer esse tipo de sofisticação. Alguns manuais fazem, mas eu não teria tempo para fazer com essa profundidade, mas eu estou indicando para vocês o porquê que é importante você conseguir calcular essa derivada segunda no tempo em relação ao preço de um projeto. Então, P é o valor de um projeto, a convexidade ela mensura como que esse valor varia em relação à segunda derivada da taxa de juros. Alguém aqui já ouviu falar da expansão de Taylor, ou o polinômio de Taylor? Nossa, escrevi aqui uma droga. Sim, isso aí, Thomas. Então é bem simples, né? O polinômio de Taylor nada mais é do que uma função, né? Eu não vou escrever, mas vou falar lendo para ela. Ah, não, tem um quadro aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho um giz. Tem. Então, o polinômio de Taylor é nada mais é do que, se bem que eu acho que vai ficar esperado, somatório de f' fi, que é derivada aí de x menos x0 elevado a i, sobre i fatorial. Esse dá para enxergar? Nem sei. Teria que aumentar aqui a minha câmera, eu não sei como é que eu faço para aumentar. Acho que fica pequeno porque eu estou fazendo a apresentação. Então, vou falar de novo. Somatório de fi, que é derivada iésima de x menos x0 elevado a i, sobre i fatorial, de 0 até o infinito. Então, através de um ponto de x0, que você conhece geralmente o valor dessa função, vezes f de x0 elevado a i. Então, através de x0, que você conhece o valor da função, você aproxima tão bem quanto você queira o valor de uma função num ponto x, calculando esse polinômio, né? Então, você vai aproximar qualquer função através desse polinômio. Existe uma forma para você calcular a taxa de erro, quanto que você através dessa aproximação. E a convexidade, ela faz exatamente isso. Ela serve para você ancorar suas expectativas de avaliação de projetos com base numa aproximação de Taylor de segunda ordem, simplesmente, né? A gente sabe que quanto maior a ordem, menor a taxa de erro numa aproximação de um polinômio de Taylor. Pô, professor, precisava saber isso para ser um bom analista de projetos? Sim. Por isso que muitos engenheiros entram nessa área sem ter muito conhecimento de matemática financeira ou de economia, porque pelo menos eles sabem calcular derivadas, integrais e tudo mais, tem essa capacidade analítica. Então, acaba que o mercado dá preferência a isso, porque parece que ensinar conceitos econômicos é mais fácil do que ensinar conceitos matemáticos mais sólidos. Não sei se é tão bem assim. É assim que o mercado olha, né? Então, fazendo então esse polinômio de Taylor, faltou f de x0 aqui. Nossa Senhora, elevado aí. Abrindo o preço de um projeto com essa aproximação através de um valor de taxa de juros que é o valor inicial, você calcula essa sensibilidade de um projeto com base na convexidade e com base na dureza. Eu vou botar essa fórmula, depois eu não vou conseguir demonstrar porque eu não consigo sequer escrever aqui. Mas era só para vocês entenderem que o conceito de polinômio de Taylor envolve duas derivadas na segunda ordem, então, obviamente, tem que envolver a duração e a convexidade. Do ponto de vista mais conceitual, para quem acha que matemática não é só equação, essa seria a ideia, perceberam? Então, você tem uma duration travada em um ponto, e o que seria a convexidade? O erro de aproximação. Tá certo? Como que essa curva vai se ajustar, bem ou mal, a uma mudança. O yield é o quê? É os juros. Então, ela se altera uma mudança na taxa de juros.
a gente percebe que o preço de um determinado projeto é tão maior quanto maior ou menor são os juros. A gente já conversou. Alô? O preço é maior quando... Isso, então é exatamente por isso que uma política monetária ela é contracionista quando o juros sobe, tá? Então, o preço é maior quanto menor são os juros. Então, essa relação é sempre negativamente inclinada, ou seja, se os juros estão no domínio, a imagem na dimensão financeira precisa ser reduzida. Então, ela é o erro de pricing com base na convexidade, ou seja, como que eu vou errar? Você vai errar sempre mais se a convexidade de um título for maior. Então, tomem cuidado, isso não quer dizer risco a priori, né? Obviamente, num futuro incerto, vai ser traduzido como risco. Se há choques maiores, então você vai errar, porque os juros não vão ficar travados aqui, e o tamanho desse erro é proporcional à convexidade do título. Então, títulos com convexidade elevada, e essa convexidade aqui, ela depende dessa sensibilidade da taxa de juros, e obviamente vai depender do tempo, eles promovem um erro de price maior. Por isso, mais uma vez, se você não tem uma política monetária apertada o suficiente e seja mantida estável, você dificilmente vai promover investimentos. Por isso que é muito ruim você ter mudanças bruscas na política monetária, porque você promove descasamentos em termos de investimento. É claro que é muito ruim se a mudança for para que lado? Vou perguntar de novo. É muito ruim se a mudança for para qual lado? Ninguém? Então, mudanças na taxa de juros são muito ruins para quem está investindo em projetos se a mudança for na direção contracionista. Então, toda vez que a mudança vai na direção contracionista, você vai ter problemas de investidores não só errando o pricing inicial, fazendo aquela análise de projeto inicial e promovendo erros nesse ajuste, como esse erro vai ser cada vez maior. Então, vou fazer um exemplo aqui no Excel e vou trazer um materialzinho muito bom da CVM. Aqui tudo aqui. Legal. Vou fazer um exemplo no Excel e vou trazer um materialzinho muito bom da CVM numa época em que... Ué, engraçado, eu não consigo tirar a caneta, não. Apaguei toda a tipo do slide. Opa, voltei. Vou ter que sair, não vai ter... Ah, legal. Pronto. Vamos ver esse materialzinho. Vou abrir aqui para vocês. Isso aqui eu vou botar o link, se eu não me engano, deve ser de domínio público. Na época do cruzado, ou cruzeiro, para você ter uma ideia o quanto que esse assunto é antigo, não tem nada de novo e é bastante utilizado. E aí, assim, o colega que fez esse material, que é o Jorge Varga, ele não é brasileiro, mas ele traduziu bem. Deixa eu compartilhar com vocês, então, esse materialzinho. Vou parar a apresentação. Eu vou compartilhar, então, com vocês. Realmente fica espelhado, né, a forma da convexidade. Como vocês podem ver ali, está espelhada. E está espelhado escrito errado, né? Deixa eu completar ela. Faltou o quê? Vezes f de x0 elevado a i. Por isso que a aproximação de primeira ordem de f de x
é igual a simplesmente f de x0 mais f' de x menos x0, vezes f de x0 sobre 1 fatorial e por aí vai. Só que, se eu não me engano, aqui é i mais 1. Você pode começar do zero. Vamos lá. Compartilhar esse materialzinho aqui com vocês. Apresentar agora uma janelinha. Duration. Eu compartilhando com vocês, estou, né? Vocês estão enxergando? Deixa eu ver aqui a apresentação. Sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Não, eu estou aprendendo agora. Cada vez eu estou melhor nesse Meet. O que acontece? Olha aqui a fórmula da duration bem explicada. Tá vendo? Ó, fluxo de caixa descontado vezes T sobre o fluxo de caixa descontado. Ou seja, fluxo de caixa descontado sobre o VPL. Bem simples. E aqui ele mostra o porquê quem que introduziu a duração, por que um zero cupom bond, que é isso sobre isso que vai ser igual exatamente à taxa de desconto. Explico o que é um VPL e qual é essa minha ponderação W. É o fluxo de caixa descontado sobre o VPL. Bem simples, tem toda a explicação aqui. Aí ele mostra o exemplozinho, né, de um título, de um investimento, e ele traz esse exemplo para sempre, ele vai explicando esse exemplo para sempre. Então, esse é o cálculo simples de um VPL, você fazer um desconto por uma taxa de juros com base no prazo, né? Então, esse prazo pode ser anos, semana, meses. Provavelmente aqui, pela periodicidade, deve ser mensal. Tá muito rápido, muito devagar? Como é que vocês estão? Falta aí mais uns 10, 20 minutinhos da aula. Então, a duração seria você fazer essa nova ponderação e multiplicar pelo prazo do investimento, e você, obviamente, você tem um percentual aqui, uma espécie de média, em relação ao tempo. Então, a medida é temporal. Você pode traduzir a duração por uma medida temporal. E ela sempre será menor do que o prazo do último vencimento. Então, nunca, se tiver, cai numa questão de concurso, uma duração maior do que 21 dias é possível? Caralho. Não, senhor Kimball, não é possível. E uma duração menor do que 5 dias também não será possível. Então, o centro de massa de uma distribuição com base no tempo em relação ao investimento, ele vai estar sempre perambulando por alguma coisa no meio aqui, entre 5 e 21. Nesse exemplo, deu 12,892. Rapaz, exemplo é em cruzados. Sensacional, faz tempo que eu não escrevo cruzado. Eu não sei nem se é cruzado novo, cruzado velho. Então, aqui ó, tem o exemplo gráfico desse título, e aí você ainda consegue calcular qual é o valor de um título. Porque se você tem a duração e você tem a taxa de juros, você consegue calcular. Ó, aplicando uma quantia de 18.435, não sei de onde que ele tirou esse número, né? 18 milhões, né? E um título de duração de 12,82, o seu valor final será uma taxa de juros de 1% ao período, 20.958. E se eu não me engano, cadê? 20.958. Não traz mais um outro exemplo. Aplicando esse valor recebido em cada título da cartela da tabela 1 até a data de 12, calculando o valor total dos títulos restantes. Boa. Se você calcular esse valor aqui, vai ser igual exatamente trazendo não para o presente, né? Mas você fazendo o VPL ponderado pela duração, o VPL aplicado na carteira, o VPL da carteira aplicado à duração, vai ser igual
preço médio trazido à duração. Faz todo sentido essa conta, porque você está calculando um centro de massa. Perceberam? O que ele fez aqui? Ó? Aplicou o VPL do título, a taxa de investimentos, elevado, obviamente, ao período da duração. Deu 20.958. O que ele fez aqui embaixo? Trouxe para o VPL, trouxe para a duração o fluxo de caixa do título, do empreendimento. E deu exatamente o mesmo valor, 20.958. Então, a duração, ela vai te dar uma ideia de qual vai ser o prazo médio de pagamentos, né? E aqui tem a relação da duração em relação à taxa de juros. Então, percebe que quanto maior a taxa de juros, menor a duração. Isso é um bom sinal, né? Isso é um sinal que a duração também não é constante. Ou seja, se você tem uma política de juros muito elevada, a sua duração vai ser maior ou menor? Menor. Isso quer dizer que ela é mais ou menos sensível à taxa de juros. Menos sensível. Então, se você tem juros muito elevados, uma redução na taxa de juros não necessariamente melhora muitas condições econômicas, tá? Porque a duração já é pequena, então esse ganho que você vai ter vai ser pequeno. Já numa taxa de juros pequena, qualquer mudança vai ser muito grande. Aí você fala, pô, professor, mas eu já ouvi falar da tal da armadilha da liquidez, que quando a taxa de juros é pequena, ou seja, uma taxa de juros zero, você não consegue promover aumentos da política de expansão de investimentos, porque os agentes não reagem, você já tem uma taxa de juros muito baixa. Quem já viu esse conceito, comigo, Introdução à Economia, eu expliquei, se eu não me engano, uma aula de política monetária da vida. Talvez o Fábio Terra também tenha explicado, mas eu queria que vocês tentassem traduzir esse conceito agora em projetos. Aproveita que está sendo gravado para ficar para a posteridade aí. Ninguém? Ninguém? Porra. Então, vou deixar isso aí, ó. Eu vou anotando aqui as perguntas que eu vou deixando em aberto. E aí, provavelmente, vai ter uma listinha de exercício aí em breve. Haja visto que a galera provavelmente está apresentando dúvida nesse conceito. Não é problema nenhum, as dúvidas têm que ser sanadas. E aí, o que acontece? Quando você continua fazendo essa derivada, que são vários exemplos, aqui é um exemplo de um título, da precificação de um título com base na sua taxa de juros, é aquele mesmo título que a gente está analisando, e aqui é o cálculo da convexidade, que é simplesmente a segunda ordem de uma duração. A fórmula é muito complicada para você gravar na mente, então o ideal seria você fazer via derivada, né? Você gravar uma fórmula dessa é coisa de louco. Porque ele está simplesmente calculando 1 sobre ao quadrado, derivada segunda do título em relação à taxa de juros. Ou seja, o preço é uma espécie de elasticidade segunda do preço de um título em relação à taxa de juros. Então, explicando assim é bem mais simples. O problema é que você tem que saber fazer essa conta e vai dar esse resultado aqui, que é grande, mas não é nada muito complicado. Qual é o grande problema disso aqui? É que como você tem duas derivadas, a conta fica um pouco mais complicada, mas ela fica reduzida aqui, onde V é o VPL, ó, que já sempre fica o VPL no denominador, percebe? Então, você consegue fazer esse desconto aqui, esse o mais I vai ser acrescido aqui. Então, a conta fica um pouco mais simples. E quando você coloca o conceito de duração ou do W, né, que é a ponderação do seu fluxo de caixa, fica ainda mais fácil. No entanto, você percebe que a convexidade ela é uma função crescente, não só do tempo, né? Quanto maior o tempo, maior a ideia que você vai errar. Então, projetos, já estou mostrando de onde que vem o risco
de projetos de longa duração, de longa maturação, que quando a gente fala em matemática financeira, ninguém fala a duração de um projeto é grande, a gente fala de maturação, porque a duração é a tradução do conceito de duration, que é o prazo médio de um investimento. Então, quando você calcula essa convexidade, você vai perceber que quanto maior o prazo, maior a convexidade. E aí ele pegou um outro projeto com três investimentos apenas, com o mesmo VPL e com duração semelhante. Só que quando eu comparar a convexidade dos dois projetos, eu vou perceber que o projeto 1 é sempre mais vantajoso do que o projeto 2. Deixa eu ver se está fazendo sentido. Tá. Então, o projeto 1... Não é sempre. Então, tem uma coisa errada aqui nessa fórmula. Uma coisa está estranha aqui. Porque um gráfico fica sempre em cima do outro. Ah, não, tá certo. A partir de uma variação na taxa de juros. Aí, beleza. Então, quando você calcula uma duração, quando você calcula uma convexidade, você não só está calculando o prazo médio, como também essa sensibilidade média, e você consegue avaliar qual é o melhor projeto a partir de um determinado drive de taxa de juros. Ou seja, com base num nível aqui inicial de taxa de juros. Esse materialzinho eu vou deixar para vocês fazerem as contas dele, é bem legal. Aí ele vai explicar aqui o conceito de imunização também, que eu vou tentar explicar de uma forma mais simples possível, sem incorrer em muitos jargões. A ideia é que quando você quer fazer a imunização de uma carteira, você quer tentar fazer com que o casamento de duas carteiras diferentes, ou seja, o que você precisa acrescentar nas duas carteiras, faça com que um lado e o outro sejam diferentes ou iguais em relação à taxa de juros. Iguais. Então, toda vez que você for fazer uma imunização de uma carteira, você quer, na realidade, encontrar como é que você consegue casar dois fluxos de caixa com características distintas, só que precisam ser ambos precisam apresentar a mesma sensibilidade a uma determinada taxa de juros. Então, ele dá aqui uma carteira fictícia e aí ele varia essa taxa diária que pode acontecer. Essa taxa diária nada mais é do que o que a gente calcula hoje em dia como o DI ou CDI que vocês investem no banco, que é muito próxima da Selic, geralmente, porque a Selic ela tenta calcular a média dessa taxa diária. E aí ele faz o VPL desse processo, calcula a duração, que deu 15.537, e calcula a convexidade. Cadê? Tá. Só fez esses dois cálculos? Beleza. E aí você quer, então, imunizar essa carteira. Como que você imunizaria? Você pode imunizar através de um título de renda fixa com um zero coupon bond com essa duração e com exatamente esse valor aqui de VPL. Tá? Então, você pode pegar um empréstimo com essa duração e com esse valor de VPL que você, em tese, está imunizando a sua carteira, ou seja, está evitando que você fique descasado caso a política de taxa de juros suba. Então, assim, não é tão verdade quando eu falei que projetos de longa duração, eles perdem muita atratividade numa economia que a política monetária não seja muito estável. Isso é verdade, tudo mais constante. Porém, se você tiver instrumentos financeiros tão sofisticados quanto possível à disposição, você consegue promover essa imunização e tornar o seu projeto casado, né? O problema todo é que, geralmente, você não tem tantos títulos à disposição e o custo de montagem dessas operações nunca é zero. Tem um custo que é relevante, principalmente em mercados cujo mercado financeiro, né, agentes financeiros que promovem
esse tipo de instrumentos não são muitos. Então, eles têm um spread elevado, têm um custo de manutenção elevado, tem o que a gente chama de um markup mais elevado, reduzindo, então, a competitividade do sistema. Então, você pode ter uma política monetária que não seja muito estável, porque você pode imunizar a sua carteira de investimentos, mas, ao mesmo tempo, você precisa de muita competitividade no setor de ativos para que a montagem dessa operação não seja tão elevada assim. E nem sempre é verdade. Vou botar esse materialzinho para vocês. Ficou alguma dúvida muito relevante? Ficou alguma dúvida sobre esses conceitos de imunização, de convexidade, de duração e o principal ponto que eu estou querendo mencionar, que é a sensibilidade à taxa de juros? Até agora não. Então, vou finalizar. Pode falar. Os exercícios que o senhor vai pedir vai ser em Excel? Não, eu vou botar exercícios teóricos que vocês podem resolver em Excel. HP 12C, na mão, para os gênios aí na cabeça. E aí você pode só dar o print. Bota o print lá na solução, entendeu? Ah, beleza. Resolvi assim, ó, só para entender como que vocês estão resolvendo. Vou dar um exemplo aqui, ó, de avaliação, mostrando a fórmula aqui de um pagamento. Tudo aqui no Excel para vocês, tá? Então, deixa eu pegar aqui, apresentar. Você está apresentando. Vou parar a apresentação, vou compartilhar a tela do meu Excel. Espera aí. Só para finalizar, então, quando você quer falar o preço de um título, por exemplo, o que você tem? E aí, o que eu falei da taxa, né? Aqui é o rendimento de quem está lançando essa operação. Então, quando você quer calcular o preço de um título, já tem essa função preço lá no Excel, bem simples, onde o primeiro argumento é a taxa de liquidação, ou seja, quando você entra, e o segundo é quando você sai. O terceiro argumento é como que eu vou colocar? A taxa que você vai receber. O quarto argumento é exatamente o quanto que o banco te cobra para você fazer essa operação. Se ele te cobra zero, beleza. E6 é o valor de face do título, ou seja, quanto que ele te promete pagar. E aí, o último argumento é a frequência, se é semestral, anual, e aí tem uns pontos aqui. E aí você calcula esse título. Se ele te paga 5% a custo zero em 5 anos, com uma taxa de 1,05, o valor do título justo hoje é 125. Então, ele vai te pagar R$100 daqui a 5 anos, mais cupons semestrais de 5%. Então, hoje o valor desse título é 25. Se essa taxa de juros subir, o valor do título ele aumenta. Se a taxa de juros sobe, o valor do título hoje aumenta. Tá certo? Só que aí você vai falar assim, professor, legal, comprei esse título, me dei bem, legal. Opa, sai fora. Vou pegar a mesma fórmula e vou botar em dinheiro. Aqui é um título num período A, aqui é um título num período B. Legal, porra, show. Só que o que aconteceu? Para o período B, a minha taxa, que era 7%, que está no meu E4, ela agora vai aumentar. Foi para 8%. 8%. Vou botar mais 8% aqui na taxa. O valor do título sobe, não é? Beleza. Então, se eu entrei a uma taxa 8% maior e essa taxa caiu no outro dia, eu perco ou ganho dinheiro em títulos de renda fixa? Você perdeu, porque você comprou uma taxa mais barata, né? Então, vamos de novo, Aral. O que eu falei? Eu acho que você respondeu não muito certo, mas raciocinando certo. O que eu falei?
Porque assim, se você comprou a taxa Selic, você ganhou dinheiro. Agora, se você comprou pré-fixado, o seu título está valendo menos do que o do mercado, então você perdeu dinheiro. Então, vou pegar esse mesmo exemplo. Eu estou no período B e fui para o período A, certo ou não? Certo. No período B, eu comprei um título e a taxa de juros para o período A caiu 8% de um dia para o outro. Exatamente naquele minuto. Eu ganhei ou perdi dinheiro? Você comprou no A e vendeu no B? Não. Eu comprei um título e a taxa de juros caiu 8% no mesmo minuto. Ah, tá. Ganhei ou perdi dinheiro? Você perdeu. Não, olha, ganhei. Eu entrei num título que estava me pagando uma taxa de juros mais 7%, mais 8%, ou seja, estava me pagando 7 mais 8, estava me pagando 15, certo? Sim. Se ela caiu para 7%, ou seja, ela perdeu 8%, 8 pontos percentuais, 800 basis points em um segundo, eu ganhei muita grana. Percentualmente, esse valor é quanto? Deixa eu ver aqui. Divididos por A. Quanto que eu ganhei? Opa! Eu comprei um teclado novo. Pica, mas eu tenho que me acostumar. Eu ganhei 30% no mínimo. Ó, 30% em um aumento da taxa de juros que não é tão linear, né? Porque é de variação percentual. Acho que eu não tenho variação percentual aqui. Não, tem que calcular na mão. O Excel não faz isso, não. Então, 15% menos 8 dividido por 8. Então, a variação percentual da minha taxa de juros foi para... Ela caiu... será que deu essa conta? Certo? Foi. Ela caiu... o que está errado aqui? Ela era 8... tá. Ela era 15. Então, aqui é 15. Então, ela caiu 47% e eu valorizei 30%. Então, a valorização também não é tão grande quanto a queda na taxa de juros. Percebe? E aí, geralmente, a gente enxerga ao contrário. A gente enxerga a diferença em basis points ou em pontos percentuais. Ela caiu 8% e eu aumentei o meu valor de face, ou o valor do meu título, a precificação na curva, em 30%. Então, o que eu estou indicando é que aqui, Arão, você está na ponta lançador, você está na ponta compradora, né? Alguém lançou esse título, você está financiando alguém. Por isso que quando a taxa de juros é mais elevada, você lucra. E aí talvez seja isso também que gerou uma contradição na cabeça, porque eu estou sempre falando de investidores, né? Quando você investe em título de renda fixa, na verdade você está emprestando dinheiro. Tudo bem? Tranquilo. Valeu, professor. Aqui você tem exemplos, então, né? Esse aqui eu tirei ontem do Sistema do Tesouro Nacional. Então você percebe que você tem vencimentos diferentes. A sua entrada, que é a data de liquidação, vai ser sempre a mesma para cada. Aqui o valor mínimo é só o quanto que você... Isso aqui são restrições. Isso aqui não envolve na precificação do título. E aqui é a sua taxa de rendimento ao ano, né? Então, se eu aumentar isso aqui, ó, quanto maior a taxa de... Ó, se você reparar que você tem um título com alta duração, uma taxa de vencimento bem mais elevada. E ela não é tão mais elevada quanto que o título de 2026. Isso indica que eles acham que não deve haver tanta modificação no título de 5 para o título de 10 anos. Mas ambos estão pagando uma boa taxa, percebe? Isso foi ontem. Então, se a taxa era 6% e aumentou para 7,76%, quem entrou em 6 ganhou ou perdeu dinheiro? Ganhou? Perdeu. Se essa taxa aqui era 6, foi o que eu acabei de fazer o exemplo ali em cima, né? Essa taxa, deixa eu botar uma setinha, eu não sei desenhar uma seta aqui, ó.
Então, deixa eu botar uma setinha aqui. Não sei desenhar. Se essa taxa era 6 e você entrou a 6, se ela subiu para 7, a sua precificação na curva é menor. Você percebe? Entendi. Só por essa comparação aqui. Entendeu? Por essa comparação aqui do valor do título, ela fica menor. O que eu fiz aqui de comparação de um título para outro? Eu fui aumentando aqui, por exemplo, não só a duração de um título, botei 20 dias a mais, quanto aumentei também a taxa de juros. Então, você percebe que quanto maior a duração e maior a taxa de juros, também maior o valor de face de um título. Tá vendo? O preço de um título, o preço dos dois um tem uma taxa de juros maior, ou seja, te paga mais e tem uma duração maior. Então, o preço dele sobe. Então, isso quer dizer que para você investir em títulos de maior duração, você quer receber mais ou receber menos? Mais. Legal? Vou botar essa planilha para vocês brincarem com ela, porque se eu ficar brincando sozinho aqui, dificilmente vocês vão pegar. A aula de Excel precisa ser feita geralmente simultânea, senão o negócio não funciona. Eu vou deixar isso aí no materialzinho para vocês, lá no link da descrição do vídeo. O que acontece? O que eu estou dizendo, então, para vocês aqui, que num exemplo simples de precificação, de cálculo de preço de títulos, não só eles sobem quando os juros sobem, então, se os juros subir, você exige mais para poder emprestar, então, se os juros caem, se os juros subiram e você tinha emprestado com juros mais baixos, você perdeu, quanto também a duração. Quanto maior a duração do seu investimento, mais você exige, porque você está mais ou menos exposto à variação da taxa de juros. Mais exposto, tá certo? E isso não quer dizer que tem risco, hein? Não há risco nenhum, só exposição, e por isso que o preço sobe. Então, assim, são vários exemplos que mostram o porquê que a política monetária, quem não entendeu nada, grava isso, que a política monetária ela é sempre muito menos elástica ou muito menos criativa do que uma política fiscal. Política fiscal, você vê os caras discutindo uma porrada de coisa, vamos inventar tais e tais problemas. Uma política monetária geralmente não pode inventar nada, tem que seguir o que o resto do mundo faz, porque todo mundo sabe precificar lançamento de títulos, todo mundo sabe calcular uma convexidade, uma duração, sabe o valor do dinheiro no tempo. Então, se houver um cálculo errado de uma política monetária, seja descasada, você começa a enfrentar alguns dilemas. Como, por exemplo, uma Selic muito baixa, né, de 2%, mas uma taxa com uma duração um pouquinho mais elevada, pagando muito mais, né, o valor desse título. Você reparar um vencimento de 3 para 6 anos, está pagando uma inflação implícita muito mais elevada. O que o mercado espera? O mercado espera que a inflação exploda entre 2023 e 2026. Então, com base nessas contas aqui, você pode calcular uma fórmula que eu posso mostrar para vocês, que é a taxa do vencimento. A taxa de vencimento, ela vai utilizar a maturação, a frequência de pagamentos, o valor de face e um valor anual. Com base no valor presente, que é o quanto que você precisa arrecadar hoje, você calcula uma taxa de remuneração. Quanto maior esse valor presente, com base no mesmo valor nominal, menor essa taxa. Então, se eu botar 14 mil aqui, essa taxa vai se reduzir. Quanto maior a diferença entre esse cara e esse cara, obviamente maior a taxa anual. Então, quanto maior essa taxa, menos o governo paga, menos o governo recebe. E, além disso, a gente já está fazendo um link de política monetária aqui em relação a custo de endividamento. Então, se você precisa adquirir dívida, você quer sempre pagar uma taxa menor. Como que você paga uma taxa menor? Você atribui à sua dívida projetos de baixa ou alta duração. Baixa duração, porque aí você reduz o risco do emprestador. Por isso que, geralmente, toda vez que alguém fala de colateral, de dívida, procura logo a questão da liquidez, ou seja, quanto tempo ele demora para poder vender aquele ativo. Se demorar muito, ele está muito exposto à taxa de juros e acaba que, com um risco mais elevado, as taxas são sempre maiores. Então, assim, está tudo encadeado, não tem como você inventar. A política monetária, eu brinco que é uma espécie de matemática financeira aplicada.
você não tem muita margem para erro, porque o erro é precificado a todo tempo. E ao promover um erro, provavelmente ou alguma variável vai explodir. No nosso caso aqui no Brasil, parece que o câmbio está indicando que tem alguma coisa esquisita acontecendo, mas é difícil a gente prever o que vai acontecer, se haverá um conserto ou se a coisa vai degringolar. Ao que parece, para finalizar a aula, o que vocês acham? A coisa tá, quem está apostando que a coisa vai consertar ou vai degringolar? O que vocês acham? O caminho é degringolar, né? Porra, calma aí, Arão, caminho. Qual foi, brother? A aposta parece que é degringolar. Espero que isso não aconteça, tá? Mas parece que infelizmente, você tem um efeito aí esquisito. Então, assim, é sempre bom vocês terem esses conceitos com alguém que faça o link com economia, mas não necessariamente. Então, poderia ser um professor que só pensa em precificação de títulos, mas se vocês forem fazer essa discussão sem fazer esses links com as políticas, vocês estão fazendo o mesmo papel de um estudante do secundário ou um estudante de engenharia que não teve nenhum acesso à economia, beleza? Top. Então é isso. Provavelmente esse final de semana já tem uma listazinha mais extensa, que aí eu dou de 1 a 2 semanas para vocês irem fazendo. Então, cada lista vão ser alguns bloquinhos em relação a alguns conceitos que já foram trabalhados. Hoje foi a análise de sensibilidade, tá certo? Eu vou tentar postar essa aula, acho que essa aula ficou legal, conseguimos ver conceitos e vou postar essas planilhas para vocês praticarem, tá? Então, pratique para vocês poderem fazer os exercícios. Exercício pode vir desde cruzeiro, cruzado novo. Você percebe que a tecnologia não mudou, né? Você não tem integrais para calcular títulos, porque isso aí é uma conta que é feita desde que o mundo é mundo. Eu vou pedir só, então, para vocês, eu vou interromper essa apresentação. Cadê? Eu vou pedir para vocês fazerem a avaliação da aula. Desculpa se ficou corrido, eu achei que ficou dentro de um prazo legal. Compartilhando com vocês. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Apresentação. Então, façam, por favor, a avaliação da aula. Isso é muito importante. E é isso, galera. Depois da avaliação da aula, deem um salve aí no chat para eu saber quem está presente à aula que eu vou copiar. E o link está aqui, ó. Posso sim. E depois dei um salve aí. E até quinta-feira, galera. Tchau, Gabriel. Falou, Arão. Valeu, Joyce. Um abraço. Invistam com cautela, hein? Valeu, Caio. Tchau, Lucas. Um abraço, meu irmão. Falou, Felipe. Um abraço, meu irmão.
Bom, vou interromper aqui agora. Tchau, rapaziada. Um abraço e até a próxima.